Veja, a contestação, ela é o momento do processo em que o réu ele vai exercer o seu direito constitucional de apresentar a defesa. E esse direito é amplo, ele tem o amplo direito de apresentar a sua defesa no processo. Isso decorre lá dos princípios constitucionais, do devido processo legal, o princípio da ampla defesa, o princípio de um contraditório efetivo. E claro, é ali na contestação que ele vai exercer esse direito constitucional de apresentar a sua defesa em juízo. E a contestação, ela é fundamentada em dois eixos principais. O primeiro, o princípio da impugnação específica dos fatos. Aqui, o advogado do réu tem que ser muito técnico. O advogado do réu, ele tem que ter a técnica de impugnar de forma específica todos os fatos que foram alegados pelo autor na inicial, fato por fato. Ele tem que ter a técnica da impugnação específica, aquela que tem uma previsão legal no artigo 341 do CPC. O artigo 341 do CPC diz assim: incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Olha só, aquele advogado que não domina essa técnica, a técnica da impugnação específica, e ele falha nessa função, a consequência jurídica de não impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor na inicial, a consequência jurídica é drástica. Haverá uma presunção de veracidade de que aquele fato alegado pelo autor é verdadeiro. E agora o réu está numa situação difícil. Se o fato é presumido como verdadeiro, dispensa a produção da prova. O autor nem precisa provar e ele fica dispensado da produção da prova porque o réu não impugnou lá na contestação de forma devida aquele fato alegado. Então aqui o advogado tem que ter muita técnica e muito cuidado. O segundo aspecto principal dessa contestação, o segundo eixo da contestação. O segundo eixo é o eixo do princípio da concentração ou princípio da eventualidade. O que significa isso? Significa, nos termos do artigo 336, que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com quem impugna o fato alegado pelo autor, o pedido alegado pelo autor. E ainda ele deve especificar as provas. Veja, no princípio da eventualidade ou concentração, é na contestação que devem ser apresentadas todas as matérias de defesa. As matérias de defesa processual, aquelas matérias de defesa que estão lá no artigo 337 e que vão alegar, vão imputar que esse processo tem um vício e esse vício impede ou dilata que o juiz analise o pedido, e é também na contestação que o réu deve apresentar a matéria de defesa de mérito. A matéria de defesa de mérito, defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta. Na defesa de mérito direto, o réu vai fazer a impugnação dos fatos alegados pelo autor. Ele vai negar os fatos alegados pelo autor na inicial, para que esses fatos se tornem controversos. Ou, na defesa de mérito direto, ele vai impugnar as consequências jurídicas alegadas pelo autor na inicial. Ele vai dizer, não, aqui, ainda que esses fatos alegados sejam verdadeiros, eles não têm a consequência jurídica apresentada pelo autor na sua petição inicial. Ele vai fazer uma impugnação das questões de direito. Isso é a defesa de mérito direta. Mas é possível também, e muitas vezes essencial, e é o que mais ocorre na prática, é que além da defesa de mérito direta, temos também a oportunidade de apresentar a defesa de mérito indireta.
Na defesa de mérito indireta, o réu vai apresentar um fato novo, um fato que não está lá na petição inicial. E esse fato novo é um fato que vai impedir, modificar ou extinguir o direito do autor que está lá na petição inicial. Então veja, o advogado, quando ele tem a oportunidade de apresentar a contestação, ele tem que ter essa técnica bem definida na sua prática jurídica. Como que ele vai fazer a impugnação dos fatos alegados pelo autor, princípio da impugnação específica, fato por fato, e também o que ele vai concentrar nessa defesa. O que deve ser apresentado dentro da peça de defesa como matéria que vai impugnar ali a pretensão do autor. Ele tem que concentrar as matérias que estão dentro da contestação e, claro, ele também tem que saber o que deve ser apresentado como matéria de defesa que está fora da contestação. E essa matéria de defesa pode ser concentrada, ainda que as matérias de defesa sejam incompatíveis entre si. Por exemplo, se numa ação de cobrança em relação a um contrato, uma ação de cobrança pelo inadimplemento contratual, o réu pode alegar, por exemplo, que houve o pagamento. Essa é uma matéria de defesa. Mas além disso, se essa matéria for superada, ele pode alegar uma matéria subsidiária, que existe, por exemplo, uma prescrição em relação àquela cobrança. Ou ainda ele pode alegar que uma exceção de contrato não cumprido. Ele pode alegar o seguinte: eu não cumpri esse contrato, eu estou inadimplente porque o autor também está inadimplente na obrigação dele. E enquanto esse autor não cumprir a sua obrigação, eu não vou cumprir a minha. Veja, ele apresentou 3 matérias de defesa que em princípio são incompatíveis. Uma é o pagamento, a outra a prescrição, a outra a exceção de contrato não cumprido. Mas veja, isso é possível. Isso é possível não, isso é necessário na sentença, porque aqui, na sentença não, na contestação, porque aqui estamos diante desse princípio, o princípio da concentração. Então veja, o advogado tem que dominar toda essa técnica no caso concreto.